Hoje é dia de Grêmio, nada mais importa. É dia de Grêmio, nós vamos nos enlouquecer com as manchetes de Fluminense e Grêmio. Primeiro que Thiago Santos é a referência do Fluminense no sistema defensivo. Sim, o Thiago Santos, que era nosso jogador, que aqui foi vaiado, que aqui não prestou e realmente não jogou nada, o Thiago Santos, muito ruim, mas lá no Fluminense virou um ponto de equilíbrio da zaga do Fluminense. E o Grêmio? Um Grêmio sem meias. Não é sem meias de botar no pé, né? Sem meia armador. Lembrando um jogo que o próprio Grêmio já fez lá no Rio de Janeiro, Maracanã, Fluminense, Libertadores da América, em que o Grêmio perdeu para o Fluminense e depois perdeu a vaga nos pênaltis. Sem meias. Vamos falar sobre isso e também quem é que ficou em Porto Alegre. Jogadores importantes que ficaram em Porto Alegre e uma informação que começa a crescer e que ela é super preocupante. Super preocupante. Quem ficou em Porto Alegre? Quem joga a escalação, os campinhos? Tudo isso a partir de agora e já te faço o convite para acompanhar a nossa jornada a partir das 7h30 da noite aqui no YouTube. Chega em casa, prepara a cervejinha, o chimarrão, o vinho, a água, o que tu quiser, a pipoquinha, o churrasco. Liga no Careca, 7h30 da noite, com imagens ao vivo do Rio de Janeiro, informação e, claro, uma cobertura de gremista para gremista, tá bom? Te espero muito e vai ser muito legal. Gente, vamos começar primeiro com a escalação do Fluminense para depois a gente falar do nosso Grêmio, tá? O Fluminense deve vir como? O jogo é às 9h da noite. Campinho na tela. Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Santos, a referência, Manuel. Pode ser que o Thiago Silva jogue, mas é muito difícil, que o Thiago Silva, zagueiro da seleção brasileira por muito tempo, ele tá voltando de lesão, não joga desde o final de setembro. Diogo Barbosa, ex-Grêmio. Meu Deus, só falta tomar gol do Diogo Barbosa. Bernal, Martinelli e Ganso. Arias, Lima e Cauã Elias. Arias e Ganso, toma muito cuidado o Grêmio com essa equipe. E o que eu falava aqui, tá? O GE traz uma matéria de que o pitbull tímido, Thiago Santos, esquece críticas e se consolida na equipe do Fluminense. Assim, eu vou rapidinho aqui. Eu acho que o que aconteceu com o Thiago Santos aqui foi um uso excessivo dele em alguns jogos e que o Renato, em vez de poupá-lo, o Renato botava o Thiago Santos para dar uma chance, para que o jogador pudesse mostrar dentro de campo que ele era útil, mas não deu, né? O Thiago Santos ficou marcado pela queda, pela Série B, não tem, cara, quando pega ranço não tem o que fazer, né? Lá no Fluminense ele é usado como zagueiro. Ok, zagueiro, né? Ele não tem muita qualidade no pé, mas enfim, chama atenção como o futebol é ciclo, né? No Grêmio ele não prestava, no Fluminense achou uma solução para ele. Mas também não é essas maravilhas. Mesmo como zagueiro, eu não gostaria mais ter o Thiago Santos aqui. Bom, a equipe do Grêmio, quem ficou em Porto Alegre? Vamos lá, quem é que não viajou, tá? É uma informação do Diego Torbes. Rafael Cabral ficou, o Natan Felipe ficou, zagueiro, o Mila, o Natan Pescador, até que enfim o Natan Pescador ficou, né? Porque é impressionante como esse jogador viaja e nunca joga. Eu fiz um levantamento aqui, nos últimos 9 jogos do Grêmio ele ficou no banco. Ele não entrou em nenhum jogo. Ele vai agora no mês de novembro completar quase 3 meses. 3 meses sem jogar no Grêmio. E ganhando em dia, né? E não quer sair, né? Porque o Grêmio ofereceu pra ele lá. Ó, sai aqui. Não quer sair. André Henrique, que tá voltando de lesão eternamente. O Kahneman, o Gustavo Martins e o Pavon. Pavon é surpresa, né? Pavon é surpresa. O Gustavo Martins, claramente, né? Voltando de lesão também. Bom, a equipe do Grêmio no campinho, vamos nessa. Mas antes, aproveita e faz tua fezinha na Betano. Tá aqui, ó. As odds para você fazer a fezinha no Grêmio, sempre no Grêmio. Eu diria o seguinte, tá? Cara, eu acho que nós vamos cravar 1-1 hoje. 1-1, esse é meu palpite. 1-1 na Betano, Fluminense e Grêmio, 1-1. Tá aqui. Ah, Léo, tu não torce pro Grêmio? Claro que eu torço, mas sou um pouco realista. Acho que vai ser cravado 1-1. Aproveita, vai lá e joga. Tá aqui minha fezinha também, já botei 1-1, o quanto eu ganharia jogando nesse resultado, tá bom? Usa o meu cupom, que é Careca de Saber. Aproveita. Para o primeiro cadastro, tu usa o meu cupom, você pode ganhar um bônus de até R$1.000 na hora. Mas isso é para o primeiro cadastro. E R$1.000 usando no site da Betano. Equipe do Grêmio no campinho. Marquezinho no gol. João Pedro, Rodrigo Eli, Gemerson e Reinaldo. Vila Sante e Dodi. Aí eu botei umas flechas
para que a gente possa entender qual é a função deles. O Edenilson vai fazer o vai e vem do lado direito, o Aravena vai e vem do lado esquerdo. Essa minha escalação no campinho está um pouco ofensiva, mas esses dois jogadores vão voltar e vão avançar. Soteldo mais centralizado, como o meia, e o Braithwaite White na frente. A questão é o seguinte, o Soteldo faz a função de meia, ele quebra um galho, mas não é um meia, né? Ele não vai pegar a bola lá com os volantes, ele não vai abrir espaço, ele é um jogador que vai pegar a bola, vai prender, vai tentar o drible 1 contra 1. Por que não botar Monsalve e Cristaldo? Essa é uma opção que o Renato treinou, tá? Monsalve, ele não foi tão bem no último jogo contra o Atlético Goianiense. Cristaldo não foi bem no Grenal. O Renato tem alguns argumentos, os caras não foram bem no jogo. Agora, quem é que foi bem no Grêmio? Né? Eu acho que o Monsalve e o Cristaldo são dois jogadores que tu tem que usar. Porque eles decidem a partida. Eles podem num passe desequilibrar, abrir um clarão na defesa, eles podem numa jogada fazer um gol. Eu não abriria mão desses jogadores. Pelo menos um teria que jogar, na minha opinião. Um teria que jogar, ou Monsalve ou Cristaldo. Essa escalação, ela não é a mesma, mas ela lembra uma escalação em que o Grêmio usou contra o Fluminense no Maracanã, na Libertadores da América, quando o Renato deixou Monsalve e Cristaldo no banco e o Grêmio perdeu o jogo. Naquela oportunidade, o Grêmio jogou com 3 zagueiros, né? Jogou com o meio-campo mais esvaziado. Agora, tem mais jogadores no meio. Tem Dodi, Vila Sante, tem o próprio Edenilson, o Aravena que volta. Soteldo. Mas eu ainda fico assim, sem meia, eu acho muito complicado. Muito complicado. Tomara que eu esteja errado e o Renato esteja certo. Mas lembrar a escalação contra o Fluminense, sem meias, e vamos lá. No futebol tem coisas que são óbvias. Monsalve e Cristaldo no banco? Ah, não, tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Tomara que o Renato esteja certo e eu esteja errado. Bom, qual é a informação do Kahneman? Do Kahneman que está crescendo nas últimas horas. Mas antes, Golden Brasil, a grande parceira do Careca que existe para tu diversificar teus rendimentos. O 0800 está na tela, você liga, conversa com eles, diz que vem do Careca com atendimento especial ou salva que vira o WhatsApp, tá bom? Golden Brasil, diversifica teus rendimentos investindo em minérios e pedras preciosas. Descubra como ligando ou falando no WhatsApp. A informação é da Rádio Imortal de que o Kahneman estaria sofrendo com dores no quadril, mais uma vez, dores que ele já passou e até fez uma cirurgia. E que o motivo da sua ausência não seria a virose, ou seria a virose mais dores no quadril. O Kahneman meio que sumiu, né? Ele sumiu. Ele sentiu um desconforto muscular antes do Grenal, depois pegou uma virose, foi para o hospital e agora que voltou a correr. Dores no quadril. Se isso está acontecendo, é um problema grave, porque daí teria que planejar talvez uma nova cirurgia no Kahneman, ele tem mais um ano de contrato, tudo isso tem que ver, são informações preliminares, mas se ele está voltando a sentir dores no quadril, isso é uma preocupação enorme, porque o Kahneman aí não teria condições de ser titular, porque ele joga um jogo para outro, joga um jogo para 2, joga um jogo para 4. Difícil, a zaga do Grêmio precisa passar por uma reestruturação muito grande, e vai acontecer, Jeromel está se aposentando e o Kahneman tem mais um ano de contrato. Rodrigo Eli, Gemerson, Gustavo Martins, cada vez mais são titulares. Te espero hoje, tá? 7h30, eu vou deixar aqui a imagenzinha, você clica e já alerta o sininho pra tu, ser chamado na hora 7h30. Valeu! Vamos, Grêmio!